Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o benefício de LOAS, o benefício de prestação continuada. É um benefício destinado para aquelas pessoas que têm baixa renda, já têm uma idade avançada ou têm algum tipo de deficiência. Então, se você tem interesse acerca desse benefício, fica nesse vídeo que eu vou falar as principais características, renda e como você faz para requerer esse benefício junto à Previdência Social. Então vamos falar primeiro acerca de quem tem direito a receber o LOAS. O LOAS é destinado para duas situações. Primeiro, para os idosos maiores de 65 anos que não têm meios de prover sua subsistência e para as pessoas de qualquer idade que apresentem alguma deficiência de caráter permanente e que também obstam ou dificultam a sua participação plena na sociedade devido a essa deficiência. Então, primeiro, vamos falar acerca das pessoas com mais de 65 anos de idade. Para você receber esse benefício, você precisa, além de ter o requisito etário, o requisito da idade, você precisa comprovar que você não tem condições de prover sua própria existência. E para isso existe um critério de renda. Ele é de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Ou seja, se você mora com outras 3 pessoas na casa, vocês quatro não podem ter uma renda combinada maior que um salário mínimo. E isso se dá pelo critério de miserabilidade. O LOAS ele é feito para aquelas pessoas que, de fato, vivem em extrema pobreza e não conseguem prover a sua subsistência sem o auxílio do Estado. Agora, acerca das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, os critérios do LOA são comprovar essa deficiência, e aí vai depender da idade que a pessoa tem e qual tipo de deficiência que ela tem. São laudos médicos que comprovem que essa pessoa tem dificuldade de se inserir na sociedade e não está em barreira de igualdade com outras pessoas. Então, no caso de crianças, comprovar que a deficiência que ela tem impede ela de participar da escola normalmente. Geralmente, as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência permanente e mais grave, elas não vão frequentar as instituições de ensino padrão, digamos assim, né, vão frequentar escolas como a PAI, então demonstrar que ela não consegue estar em pé de igualdade, não consegue participar da sociedade da mesma forma. Então isso você vai comprovar com documentos médicos que comprovem essa deficiência e você vai comprovar da mesma forma que o idoso que o grupo familiar que você tem é de miserabilidade, ou seja, o critério de 1/4 de salário mínimo também vale para esses casos de deficiência. Então, se a pessoa com deficiência vive com outras 3 pessoas na família, a renda combinada dessas 4 pessoas não pode ser maior que um salário mínimo. Isso se dá por questões, como eu mencionei, de miserabilidade. O LOAS é destinado para pessoas que são muito pobres e não conseguem prover sua subsistência. E esse critério de renda, tanto para os casos de idosos quanto que é para os casos das pessoas com deficiência, ele sofre certo tipo de flexibilização, tanto administrativamente perante o INSS e tanto no judicial. Ou seja, existem casos em que a renda da família ela é de fato superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Só que devido aos gastos excessivos, questões de doenças, se você tem uma pessoa idosa na família com mais de 65 anos ou uma pessoa deficiente, essas pessoas acabam gastando mais com medicação, com cuidados especiais, enfim. E todos esses gastos, eles podem ser contabilizados para flexibilizar esse critério de renda. Ou seja, por mais que a pessoa tenha uma renda que no papel seja superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, se ela comprovar gastos excessivos diários em função da sua deficiência ou de idade avançada, você também consegue receber o benefício de LOAS. Ainda falando sobre esse critério de renda, é importante mencionar que tanto no processo administrativo do INSS quanto no processo judicial são feitas averiguações para entender se essa pessoa realmente se enquadra no critério de miserabilidade trazido pelo LOAS. Então, na maior parte dos casos, será realizado um estudo social. Uma pessoa, delimitada ali pelo ou INSS, ou no caso do processo judicial, uma pessoa da assistência social, ela vai comparecer à sua casa e vai tirar fotos acerca da como são as mobílias da sua casa, como é que são as dependências, como é que são a situação dos seus móveis, vai fotografar, vai conversar com os vizinhos e vai juntar essas imagens. Geralmente isso acontece dentro de um processo judicial, em que é averiguado mais a fundo se você de fato vai se enquadrar nesse critério de miserabilidade. Então, não é apenas o critério de renda que ele é verificado no LOAS. Eles conversam com vizinhos, verificam como é que é a sua casa, como é que é a sua mobília, conversam com você, falam sobre questões de renda, sobre as pessoas que moram na família. Então é feito toda uma investigação para ter certeza que, de fato, você se enquadra tanto no critério de deficiência ou de idade avançada
E também acerca dessa questão da hipossuficiência, dessa questão da miserabilidade financeira, é feita uma investigação bem a fundo, para verificar se você se enquadra dentro desse critério. Se você chegou até aqui nesse vídeo, lembre de deixar seu like e também vamos deixar aqui algumas sugestões de cards, tópicos que podem ser interessantes também para você está estudando ou quer saber acerca mais de benefícios da Previdência Social. Agora eu separei um tempo para discutir acerca de alguns tópicos que são bastante relevantes e surgem muitas dúvidas acerca do benefício de LOAS. A primeira delas é se você pode acumular o benefício de LOAS com uma pensão, uma aposentadoria ou algo do tipo. E a resposta é que não. Justamente porque o benefício de LOAS ele é destinado para aquelas pessoas que não conseguem prover sua existência. Não tem outros meios de ter renda ou de ter algum dinheiro para as tarefas do dia a dia, para os custos do dia a dia. Então, para a pessoa que recebe algum tipo de pensão, aposentadoria ou algo do tipo, o benefício de LOAS ele não pode ser concedido. Ele também não é concedido junto com um vínculo de trabalho. Ou seja, se você recebe LOAS, você não pode trabalhar. Justamente porque o benefício de LOAS ele é para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, dentro desses casos, você não consegue exercer atividade remunerada. E para as pessoas maiores de 65 anos que não conseguem trabalhar. Então, nesses casos também, o benefício de LOAS ele não é combinado com nenhum tipo de pensão ou vínculo ativo de trabalho. Outra dúvida que surge também acerca do benefício de LOAS é acerca do 13º salário. E aí existe uma diferença acerca dos benefícios tradicionais da Previdência, como a aposentadoria. Todos os benefícios, aposentadoria, auxílio-doença, todos eles têm a previsão do 13º salário. E o LOAS, infelizmente, ele não tem o 13º salário. E uma curiosidade também acerca do benefício de LOAS, que poucas pessoas sabem, é que o benefício de salário mínimo recebido por idoso, ele é descartado do cálculo de renda de um quarto de salário mínimo. Ou seja, se você mora com outras duas pessoas na família, e essas outras pessoas, elas são idosos, acima de 65 anos de idade, e são aposentados, neste caso, a renda que eles recebem não contabiliza para o cálculo de um quarto de salário mínimo de LOAS. E isso advém de uma previsão na lei do Estatuto do Idoso, em que faz essa referência explícita, colocando que o benefício de um salário mínimo recebido pelo idoso, ele não vai entrar nesse cálculo. Então ele não interfere na comprovação de renda. E para finalizar, então vou fazer um resumo acerca do que a gente colocou nesse vídeo aqui. Então o LOAS ele é devido para a pessoa que está ou em situação de idade avançada, acima de 65 anos, ou tem algum tipo de deficiência, uma barreira que impeça a participação na sociedade de forma plena. Então, para receber esse benefício, você tem que demonstrar, além da idade avançada e da deficiência, tem que demonstrar que você se enquadra dentro do critério de renda, que é de um quarto de salário mínimo por pessoa. Só que esse critério, como eu pontuei, ele pode ser flexibilizado, ou em função de gastos, gastos elevados, ou em função da pessoa que compõe o núcleo familiar, ela tem mais de 60 anos de idade, mais de 65 anos de idade, e recebe um benefício de salário mínimo, como eu pontuei previamente. Então essas são as informações gerais acerca do LOAS. Espero que possa ter te ajudado de alguma forma, te esclarecido esse ponto. Na descrição você encontra informações como entrar em contato com a gente. Se você tiver qualquer dúvida acerca de benefícios da Previdência Social, do LOAS, pode comentar aqui embaixo, a gente responde todos os comentários. E é isso. Muito obrigado pela visualização e agradeço. Não se esqueça de se inscrever no canal e muito obrigado pela atenção.